Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula aqui, a gente vai continuar falando sobre variáveis, mas a gente vai falar agora de um ponto de vista mais de programação e menos de algoritmos, de como essas variáveis são implementadas, como é que a gente lida com tipos diferentes de dados, como é que a gente faz atribuição de valores para variáveis específicas ao longo de um programa em Python, certo? Vamos lá. Bom, o que são variáveis, então? Tá? Uma variável é uma espécie de identificador, um rótulo, né, que a gente utiliza para referenciar uma posição da memória do computador ao longo da execução do programa. Tá? Para que serve isso? Tá? Imaginem que a memória do computador é uma tabela, como essa aqui no exemplo, né? E ela tem uma série de endereços lá. Tá? E os endereços não necessariamente seguem essa lógica que está aqui, mas imagine que como se fosse uma lista de números, né? Que vai de 0 lá até um número muito grande, onde a gente pode armazenar dados temporariamente, provisoriamente, dentro de um programa de computador. Para a gente não ter que lidar com esses endereços diretamente aqui, o que a gente faz dentro de um programa? A gente cria esses identificadores ou esses rótulos, que são as variáveis, dá o nome que a gente quiser, e esse rótulo vai ficar vinculado a uma posição de memória, um endereço da memória lá, onde está armazenado um valor. Tá? Aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, eu criei, por exemplo, aqui o número 1, né, o num1, que representa alguma coisa dentro do meu programa, por exemplo. Criei o num2, que representa alguma outra coisa dentro do meu programa, e armazenei nesses dois lugares aqui da memória, como se fosse uma caixa lá na memória para armazenar um dado, esses valores. O valor 5, associado ao num1, que é um valor do tipo inteiro, e o valor 2, associado ao num2, que é um valor também do tipo inteiro. Então, eu posso fazer essas associações aí de nomes com valores para eu poder usar a memória do computador para fazer ali cálculos ou armazenar temporariamente algum valor que eu vou querer usar dentro do meu programa em algum momento. Tá? Como é que eu faço isso em programação? Então, como é que eu faço isso em Python especificamente? Então, a gente usa um operador, que é o operador de atribuição, que é esse operador aqui, tá? E a gente escreve dessa forma aqui. Então, x, por exemplo, que é o nome da variável, é igual, ou recebe o valor atribuído 5, que é um valor constante. Tá? Então, é assim, essa é a sintaxe aqui do Python para fazer a declaração e atribuição de um valor para uma variável. Em outras linguagens, se vocês estiverem familiarizados com alguma outra linguagem aí, às vezes tem instruções específicas, né, comandos específicos que a gente utiliza para declarar essas variáveis e aí depois atribuir valor. Em Python isso não existe, em Python a gente faz direto uma atribuição de valor e o valor da variável, né, ele é instanciado, a criação da variável e o valor são instanciados no momento da atribuição, que é esse comando aqui, tá? O outro detalhe é que quando eu fizer isso aqui, quando eu executar esse comando aqui em Python, isso aqui já vai definir também o tipo dessa variável, tá? Então, essa variável x aqui vai ser do tipo inteiro, porque 5 é uma constante inteira, tá? Um pouco mais sobre tipos de dados, então, né? Em Python tem alguns tipos básicos aí, padrão, que vem junto com a linguagem, né? Que são esses aqui, tá? Então, eu posso definir valores inteiros, como, por exemplo, aqui 42, posso definir valores reais ou de ponto flutuante, com essa que são desse tipo float aqui, como assim, né, nesse caso. Atenção aí, porque em Python se usa um ponto aqui como separador decimal, tá? Então é 3.14, não 3,14. Eu posso definir texto, que é o tipo string, tá? Então eu coloco um texto entre aspas aqui, por exemplo, e defino um string. Eu posso definir tipos booleanos, que são tipos lógicos, né? Só pode ter dois valores, ou é verdadeiro ou é falso. Aqui nesse caso, o exemplo é falso, né? E eu ainda posso usar também até números complexos nesse formato aqui. Eu coloco um J ali no final do número para identificar que isso aqui é a parte imaginária lá do número. Tá? Então, tem essas possibilidades aí desses tipos básicos, tem outros tipos também na linguagem, que a gente não vai se ater muito nesse primeiro momento aqui. Tá? Todos esses tipos, ou a maioria desses tipos, vão suportar operações como adição, subtração, multiplicação, divisão, etc., operações aritméticas, né? Vários desses tipos também suportam operações lógicas, operações relacionais. Então, eu posso fazer coisas como, por exemplo, verificar que o número 42 é maior que o número 3.14, por exemplo. Lógico que essas operações elas precisam fazer sentido de acordo com os tipos das variáveis. Então, por exemplo, se eu definir uma variável do tipo inteiro, talvez eu não consiga comparar ela
com uma variável do tipo texto. Então, tem umas coisas aí que tem algumas variáveis que têm certas restrições e a gente tem que respeitar essas restrições, a gente vai ver algumas delas ao longo do nosso curso, tá? Outro detalhe aí é que variáveis são o que a gente chama case sensitive, elas são sensíveis à caixa, né? Então, se eu declarar uma variável um x, por exemplo, né, minúsculo, e uma outra variável x maiúsculo, são variáveis diferentes, tá? O Python vai representar isso aí como variáveis diferentes e vai atribuir valores diferentes para cada uma delas, tá bom? Procurem não se confundir aí quando declararem as variáveis de vocês. Como é que eu faço, então, essa declaração de variáveis e a verificação dos tipos em Python, tá? Aqui tem uns exemplos de código, né? Então, se eu quiser declarar uma variável x com valor igual a 2, eu faço assim, x igual a 2, e esse valor aqui vai ser armazenado na variável x. Eu posso verificar o tipo usando a função embutida type, e essa função embutida type vai receber ali como argumento a variável, por exemplo, ou a constante que eu quero verificar de que tipo é, e vai produzir uma saída como essa aqui, tá? Class int, indicando que essa variável é da classe ou do tipo int, que é inteiro nesse caso. Vamos abrir o idle aqui e fazer um exemplo prático aqui que eu acho que vai ser melhor, tá? Então, eu vou abrir direto o shell do idle, tá? E aqui no shell do idle eu consigo digitar os comandos diretamente, como a gente já viu, tá? Então, se eu quiser fazer assim, x igual a 2, eu posso digitar esse comando e dar um enter, ele vai executar o comando. Percebam que isso não produziu nenhum tipo de saída de dados, ele não produziu nenhuma informação de volta para o usuário. Como é que eu sei que tem um 2 armazenado nessa variável x? Eu posso dar um print na própria variável x, por exemplo. Tá? Print x vai imprimir o próprio valor 2. Como eu estou aqui no console do idle, eu posso simplesmente digitar x e enter, ele também vai imprimir o valor da variável, tá? Num programa, quando eu faço isso via script, escrevo lá no meu programa, não dá para colocar só as variáveis direto, porque ele não vai produzir saída, tá? Aqui nesse caso, direto no terminal, aqui direto no console do idle, ele produz uma saída, que é esse texto em azul aqui, tá? Então isso aqui foi o resultado da variável, né, o valor armazenado da variável x, certo? Como é que eu verifico o tipo da variável? Então, eu posso dar um type, comando type, ó, ficou roxo porque é uma função embutida, e o type recebe um objeto qualquer, tá? Vou colocar aqui o x, que é um objeto, depois a gente vai discutir isso aí, mas assim, essencialmente em Python tudo são objetos, né? Então, o x é um objeto. Eu vou passar esse x aqui para a função type, e a função type vai me dizer de que tipo é a variável x, tá? Eu poderia fazer type 2, por exemplo, tá? Também dá no mesmo, porque 2 é uma constante inteira, então ela é do tipo inteira, x é uma variável inteira, né? Uma variável que aponta para um valor inteiro, então ela é do mesmo tipo da constante 2, tá? Que nem tá no slide ali, eu posso até armazenar esse tipo, então se eu fizer tipo igual a type x, que é o que está ali, o que eu estou fazendo na prática, né? Eu estou pegando o tipo de x, que eu já sei que é essa classe aqui, né? Class int, e eu estou armazenando numa nova variável, a variável tipo. Então agora eu posso fazer a mesma coisa, posso digitar simplesmente tipo ou fazer print tipo, mesmo, nesse caso aqui no console, né? Se eu imprimir o tipo da variável x, nesse caso aqui, ele vai dizer que a classe, que é class int, é o mesmo tipo, tudo certo. Agora, por exemplo, né, aqui embaixo, olha só o que a gente está fazendo, né? Eu estou mudando o tipo do x para 1.42, tá? Então, eu vou dizer assim, x é igual 1.42. Desculpa, mudando o tipo do x para float, né? Não para o valor de x agora é 1.42. Se eu fizer print x, eu vou ver um novo valor, ou seja, eu alterei o valor da variável x para um novo valor, que agora é 1.42, e agora o type x vai me dar um valor diferente, vai me dar um valor float. Ó. Então, o tipo da variável x agora é float. Por quê? Porque ele armazenou um valor ponto flutuante. Detalhe aqui, tá? Variáveis em Python têm os seus tipos definidos no momento da atribuição e elas podem mudar de tipo ao longo da execução do programa. Não tem problema nenhum nisso, está tudo certo. As variáveis podem começar com um tipo no início do programa, eu posso fazer determinadas operações ou novas atribuições e a variável pode mudar de tipo ao longo do programa, não tem problema nenhum. Mais um detalhezinho aqui, tá? O que tem nessa variável tipo, né? Vamos olhar aqui, ó. A variável tipo tinha class int, né?
Só que esse class int, ele estava relacionado, referenciando, né, o tipo da variável x. Agora eu mudei o tipo da variável x. Será que a variável tipo vai mudar também? Né? Não muda, tá? São duas variáveis independentes, né? Essa variável aqui foi atribuída nesse ponto, enquanto x ainda era int, então esse valor foi armazenado aqui dentro, né, dessa variável. Eu executei outras operações, a variável x mudou de tipo, como eu consegui ver por esse comando aqui, ó, então ele mostrou que o tipo da variável x mudou, mas a variável tipo continua com o valor que tinha antes. Eu não mudei o valor da variável tipo. Se eu quiser mudar o valor da variável tipo, eu tenho que fazer uma nova operação, por exemplo, trocar então, ó, o tipo da variável, o nome da variável tipo, agora o identificador tipo, e agora representa o novo tipo da variável x. Tá confuso, né? Vamos lá. Tipo agora representa a nova classe aí, o novo tipo da variável x. Então, em resumo, né? As variáveis podem mudar de tipo? Podem, né? Elas só mudam de tipo quando eu faço novas atribuições. E quando é que eu fiz uma nova atribuição? Aqui, no caso, fiz uma nova atribuição para a variável x, e aí ela mudou de valor e mudou de tipo. Aqui eu fiz uma nova atribuição para a variável tipo, ela mudou de tipo e também mudou de valor. O valor dela agora é esse aqui, tá? Então, o valor só muda quando eu faço uma nova atribuição. Beleza, vamos adiante. Boas práticas para identificadores, tá? Para definir identificadores. Vocês podem definir os identificadores, as variáveis de vocês, do jeito que vocês quiserem, né? Eu posso declarar variáveis x, y, z, a, b, c, qualquer coisa. É bom, né? É interessante que as variáveis representem uma informação, o nome da variável carregue em si uma informação que seja útil, relevante para o programador se orientar ao longo do programa. Então, por exemplo, eu vou definir coordenadas no plano cartesiano. Tá, x e y, beleza, dá para entender, né? Aí eu vou definir, por exemplo, o endereço de uma pessoa. Usa uma variável com nome decente, assim, coloca lá o nome da variável endereço, por exemplo, né? Dá para utilizar nomes tão longos quanto a gente quiser, não precisa economizar no comprimento dos nomes. É bom não ficar usando muito variáveis com valores muito difíceis de interpretar, porque quando a gente tiver muitas variáveis, né, se eu começo a definir variáveis A, B, C, D, E, F, G, H, lá pelas tantas eu não sei mais o que significa cada uma daquelas letras, né? E aí começa a ficar difícil de ler o programa, ler o código-fonte do programa. Então é bom definir variáveis com nomes que sejam significativos e representem aquilo que a variável está representando dentro do programa de vocês, certo? A gente costuma usar letras minúsculas para variáveis, então aqui tem uns exemplos, tá? Então aqui tem valor do pedido com underline ali, com underscore, né? Separando as palavras, por exemplo. Aqui eu coloquei jogador 1, jogador 2. Todos esses nomes são nomes bem interessantes e válidos e desejáveis para variáveis. Em geral, eu evito usar acentos, tá? Então aqui, por exemplo, o endereço está sem o C cedilha, né? Mas porque pode usar, não tem problema, mas só para a gente não se confundir. Às vezes a gente vai escrever com acento, sem acento e vai dar diferença, ele vai achar que são variáveis diferentes. Então, em geral, a gente evita acentos, mas pode usar. O que não pode usar? Não pode usar caracteres especiais de jeito nenhum. Então, esses caracteres aqui não podem ser usados em nomes de variáveis, porque senão confunde com os próprios operadores da linguagem que a gente vai ver mais para frente. Em geral, a gente não começa nomes de variáveis com letra maiúscula, não começa nomes de variáveis com número, por exemplo, né? E evita esse tipo de coisa aqui, ó, né? Camel case que eles chamam assim, né? Mas isso aqui é mais estilo, daí não faz tanta diferença, não, o programa funciona, não é que o programa não funcione assim, mas é uma questão mais de estilo, tá? Então, procurem usar boas práticas aí, definir nomes de variáveis que sejam significativos nos programas de vocês. Não fiquem definindo variáveis com nomes muito misteriosos, muito difíceis de interpretar, porque senão depois isso vai atrapalhar na implementação. A gente pode definir valores constantes em Python, né? Não tem diferença entre um valor de uma variável, né, e um valor definido como uma constante em Python. Tem outras linguagens que permitem a definição de valores constantes, tá? Python não faz essa distinção, beleza. Mas a gente costuma usar uma boa prática e também uma definição, né, onde
os valores constantes, aqui tem um exemplo, né? Pi, por exemplo, que é um valor que não vai mudar durante a execução do programa, a gente costuma usar letras maiúsculas para definir, certo? Ajuda para manutenção de código, eu encontro lá uma determinada variável, toda em letras maiúsculas, eu sei que aquilo ali é uma constante, não vai ser alterado, não vou usar indevidamente aquela variável em nenhum cálculo, nenhuma expressão aritmética que vá produzir uma alteração do valor da variável, certo? Então eu posso definir constantes, posso definir, geralmente a gente define por convenção dessa forma, com letras maiúsculas, mas na prática, isso aqui é uma variável como qualquer outra. Se eu quiser lá no meio do programa alterar o valor dela, eu posso, tá? Não tem nada que proíba. Outra coisa bem importante para organização de código, para estruturação de código-fonte, são os comentários, tá? Então, sempre que vocês encontrarem uma linha de código onde tem um caractere como esse aqui, um jogo da velha, né, um hash, isso aqui significa que é uma linha comentada, ou seja, essa linha não vai ser interpretada, vai ser desconsiderada pelo interpretador do Python. Ele vai pular, saltar essa linha. Ele não precisa saltar a linha inteira, né? Eu posso colocar o comentário no final da linha, por exemplo, né? Mas a partir desse caractere aqui, tá? Quando começa esse caractere, todo o texto fica em vermelho e nada disso aqui é executado. A mesma coisa quando eu quiser fazer comentários em bloco, por exemplo, às vezes a gente quer colocar um comentário grande, né? Com várias linhas para detalhar algum procedimento, alguma coisa está sendo feita. Eu coloco dessa forma aqui, coloco 3 aspas, o texto em várias linhas, se eu quiser, e fecho as 3 aspas aqui. Tá? Isso aqui é uma outra forma também de comentar em Python, que é utilizada bastante para gerar documentação, para algumas coisas assim. Às vezes vocês vão encontrar isso aqui em códigos, vocês já sabem o que é. Isso não faz nenhuma diferença para a execução do programa. É só comentário, é só para quem está lendo o código-fonte. O usuário não percebe nada, não vê nada quando a gente faz esses comentários aqui. Tá? Mais uns detalhes aqui sobre o comando de atribuição, tá? Só para formalizar, então, a sintaxe do comando de atribuição, que é representado por esse operador aqui, tá? O operador igual. Ele é feito sempre dessa forma. Então, eu coloco uma variável aqui do lado esquerdo, tá? Pode até ser mais de uma, depois a gente vai discutir isso mais para frente, mas, em geral, uma variável aqui do lado esquerdo e uma expressão do lado direito, tá? O que é essa expressão aqui? Essa expressão pode ser um valor constante, pode ser uma expressão aritmética, pode ser uma expressão lógica, pode ser qualquer tipo de expressão que gere um valor lá no final. Então, tem que gerar um valor que vai ser atribuído, então, para essa variável do lado esquerdo aqui. Como é que o Python executa isso? Ele primeiro avalia toda a expressão do lado esquerdo, então, seja independentemente da complexidade, pode ser que ele tenha que fazer chamadas de função, pode ser que ele tenha que fazer um monte de coisa, ele vai avaliar toda a expressão do lado direito. Quando ele tiver o resultado final computado, ele atribui o valor para a variável do lado direito. Por isso o nome do comando de atribuição. Aqui, por exemplo, né? Estou definindo uma constante 21 e estou atribuindo para a variável idade. O que acontece? Ele vai lá, cria o identificador idade na memória, atribui o valor 21, que é do tipo inteiro, que também vai ser definido neste momento aqui. Tá? Mesma coisa, altura igual a 1.82. Então, 1.82 é o valor que vai ser atribuído e float é o tipo. Para definir uma variável de um tipo string, né, eu coloco aqui o string entre aspas e atribuo esse string para a variável resposta, mesma coisa. Tá? E por fim, o que dá para fazer? Dá para usar, atribuir variáveis a outras variáveis. Então, por exemplo, eu faço assim, outra idade é igual a idade. O que isso aqui vai fazer? Vai criar mais um identificador numa outra área de memória e vai atribuir o valor 21 para esse identificador que é do mesmo tipo desse identificador aqui, tá? Na prática, não é exatamente isso que o Python faz, mas assim, para fins de compreensão, né, do funcionamento geral de atribuição de valores para variáveis, isso aqui está suficiente, essa abstração está suficientemente boa para nós, tá? Bom, pessoal, para essa aula era isso, tá? A gente fica por aqui por enquanto. Espero que vocês tenham se familiarizado um pouquinho aí com os conceitos de variáveis e comandos de atribuição. Procurem praticar um pouco isso aí no Python, direto lá no console do idle, fazendo algumas atribuições, alguns testes e para ver o que acontece. E aí a gente continua com programas mais completos aí nas próximas aulas, certo? Valeu!